Bom, vamos lá. Olha aí, eu falei para vocês que ia ser uma coisa até tranquila da gente resolver, né? Que é a noção de força elétrica. Porque eu falei que é uma multiplicação e uma divisão, né? Como é que vai ser feito isso então? Para eu calcular a minha força elétrica, eu necessariamente tenho que multiplicar as minhas cargas, né? Ou seja, duas cargas no meu espaço que vão sentir essa força. Então, significa que se elas estiverem carregadas, ou elas vão se atrair, querer chegar perto uma da outra, né? Ou elas vão se repelir, se elas estiverem carregadas no sentido, nos sinais iguais. Tá bom? E para a gente entender essa força, a gente também tem que entender que elas estão entre elas a uma distância. Essa distância que aparece na minha relação na parte de baixo ao quadrado, e necessariamente eu tenho que multiplicar isso por um valor constante, que é chamado de constante eletrostática do vácuo. Professor, mas por que do vácuo? Porque se a gente estiver falando do óleo, da água, a força elétrica vai ser a mesma fórmula, mas com uma modificação nesse meu K aqui, né? Então, meio que esse K aqui é como esse K aqui, esse K é como que a força se relaciona no vácuo, né? Tá, professor, resolve uma pra gente aí. Eu vou utilizar a número um como exemplo pra gente resolver ela aqui, tá? Q1, Q2, distância ao quadrado. Olha, dá uma olhadinha aí na número 11, né? Perdão, na número um mesmo. Vamos resolver a número um, depois a número 2. Gente, número um. Só deixa eu tirar isso aqui da minha frente, que eu tô com um negócio na frente, vocês não estão vendo aí. Número um. Dois corpos foram eletrizados positivamente. Um dos corpos ficou com uma carga de 10 elevado a menos 5. Então significa que uma das cargas, eu já sei esse valor, ela é 10 elevado a menos 5. Unidade de carga é Coulomb, né? E o outro com uma carga, então para diferenciar o outro, Q1, Q2. Q1, Q2. E o outro com uma carga 10 elevado a menos 7. Fechou, vezes Coulomb, né? Determine a força de repulsão. É repulsão porque as duas cargas aqui são positivas, então vai se afastar. Que aparecerá entre eles se forem colocados a 10 elevado a menos 3. O que é isso? É a distância, 10 elevado a menos 3 metros. Para você entender um pouco melhor, isso seria aqui então, ó, 1 milímetro. Por quê? Porque isso daqui é o símbolo de mili. Se você lembrar da nossa primeira aula que eu falei, lá na primeira aula, lá em cima, é isso daqui que eu falei, a respeito dos prefixos, né? O milha é muito importante a gente entender, porque nem sempre ele aparece aqui. Ele pode aparecer escrito como 1 milímetro. Aí você tem que transformar ele em metros, porque quando for calcular a força, tem que estar em metros. Do mesmo jeito que a carga tem que estar em Coulomb, não em micro nem em nanocoulomb, sempre Coulomb. E aí, então, para eu saber a minha força elétrica, basta saber o valor do K. O K não é difícil de saber porque ele é sempre o mesmo. 9 vezes 10 elevado a 9. E aí tem aquela unidade, né? Que é a unidade de força vezes a unidade de metros ao quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado. Eu já explico para a gente nas próximas aulas o que é essa unidade aí. Então, aqui para calcular a força é K vezes Q, Q1, Q2, né? Dividido pela distância ao quadrado. Vamos fazer a distância ao quadrado aqui já? Por quê? Porque eu não quero saber a distância, eu quero saber a distância ao quadrado. Então eu vou fazer o quê? A minha potência lá é só eu fazer ela vezes 2. Caso você não lembre desse assunto aqui, é aquele assuntinho onde você vai fazer um número vezes ele mesmo. Então aqui vai ser 10 na menos 3 vezes 10 na menos 3. Por isso que ele vai dar ali os 6. Tá, então aqui a minha força, ela não é tão difícil de calcular, porque o valor do meu K é 9 vezes 10 elevado a 9. O valor do meu Q1, ele vai ser 10 elevado a menos 5. O valor do meu Q2, ele vai ser 10 elevado a menos 7. Tudo isso dividido por 10 elevado a menos 6. Percebam como que a física nesses pontos, nessas partes, né? Ela é muito mais um jogo matemático de trabalhar com potências e ordens grandes. Então aqui você vai ter a sua força como sendo 9 mesmo, multiplicada por 10. E aqui você tem, ó, nas multiplicações de cima, você vai somar os expoentes, né? Então aqui você vai ter uma soma negativa, que vai dar menos 12. E aí vai ter o 9 positivo, né? Mais 9. E esse 6 de baixo, ele vai subir. Então, ele vai ser menos 6.
né? Então, nesse sistema aqui, a gente vai ter esse valor do 6 positivo também. Então, aqui você vai ter menos 12, e aqui, então, menos 12 mais 9 mais 6 que é 15. Sobrando, então, ali um valor positivo de 3. O que que é esse 3? É a minha potência. Deixando, então, a nossa noção de que a força realmente é uma força muito intensa, né? Que é uma força aí de 9.000 newtons. Ou, como tá ali, eu gosto de escrever como desse jeito mesmo, 9 vezes 10 elevado a 3 newtons. Fechou, gente? Não é tão complicado, eu já vou resolver a 2 com vocês. Só vou tomar uma aguinha, porque eu falo muito, né? E muito rápido. Número 2, para ajudar você a passar aí no seu vestibular, está bem no ensino médio também. Por que que é importante a gente entender isso? Porque se você entende isso, quando cai uma questão de força para você ali, de força elétrica, você tem que saber que você tem que saber as duas cargas e a distância entre elas, né? E basta eu saber isso mesmo, carga um, carga 2, a distância entre elas e a distância ao quadrado e a minha constante. E aí é fácil eu calcular a minha força. Vamos ver a 2 então, ó. 2. Duas cargas de 8, agora mudou, hein? 8 vezes 10 na menos 4 coulomb e 2 vezes 10 na menos 3 coulomb. Estão separadas por 6 metros, então elas estão bem longe, tá? No vácuo, calcule a força de repulsão entre elas. É repulsão porque as duas são positivas, né? Uma é 8, outra é 2. Uma é 10 elevado a menos 4 e outra é 10 elevado a menos 3. Então elas têm quantidades de cargas aí diferentes, né? É pouco grande a diferença entre elas. A minha distância é de 6 metros. 6 metros ao quadrado dá 36. Por quê? Porque 6 ao quadrado dá 36. E a minha constante tem sempre o mesmo valor de 9 vezes 10 elevado a 9 Newton vezes metro ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Então a minha força aqui é K vezes Q, onde é Q1 e Q2, dividido pela distância. Ela vai ser aqui, então, vamos colocar aqui embaixo, né? A minha força vai ser 9 vezes 10 elevado a 9, é o valor do K, vezes o meu Q1. O meu Q1 é 8 vezes 10 elevado a menos 4, vezes o meu Q2. O meu Q2 é 2 vezes 10 elevado a menos 3, dividido pela minha distância ao quadrado, que é 36. Eu vou separar aqui os valores, gente, porque os valores a gente pode calcular todos eles separados aqui sozinhos, então não é tão complicado, não é tão difícil separar esses valores. Uma coisa que é difícil a gente fazer e que é importante que a gente faça é lidar com as potências de 10. Então aqui, ó, para trabalhar com as potências de 10, você já pode deixar o F, vou colocar ali embaixo aqui, ó, a força vai ser igual a alguma coisa vezes 10, e aí você faz aquilo que eu fiz na outra questão, ó. Nas potências de 10, a parte de cima vai somar, e nessa daqui não tem a parte de baixo, né? O que ficou uma coisa mais fácil. Então aqui nas potências de 10 vai ser 9 menos 7. E aí os valores, gente, ele vai ser 9 vezes 8 e 8 vezes 2. Você pode fazer isso diretão, né? 9 vezes 8 dá 72, vezes 2 dá 144. Então aqui vai ser 144 em cima, dividido por 36. Dividido por 36, que já dá 4. Tá? Então esse daqui veio da divisão dos valores. E aí a minha potência de 10 vai me dar a ordem de grandeza. Então aqui a minha força vai ser de 4 vezes 10 elevado a 2. Né? Para deixar mais bonitinho isso, pode ser assim também, ó, 400 newtons. Tá um pouco estranho, não, tá certo. 400 newtons, né? Ou aqui mesmo, como 4 newtons. 4 vezes 10 na 2 newtons. Fechou, gente? Não é tão difícil resolver essas de força. A questão é saber lidar com essas potências de 10 e separar o que é valor que vai sendo multiplicado e o que está sendo dividido. Continuem comigo que eu vou fazer algumas outras com vocês. Quando ele começa a perguntar, ao invés dele perguntar a força, ele vai perguntar qual é a carga que sente aquela força. Aí é só você reajustar ou você ajustar a equação que fica fácil de resolver também. E se você tem dificuldades, continua comigo aqui. E não se esquece, gente, curte e compartilha esse vídeo aqui, porque ele me ajuda e ele ajuda.